Bom dia a todos os irmãos e visitas. Desejamos a todos um feliz, abençoado sábado na companhia de Cristo e dos seus anjos. Este sábado temos os seguintes anúncios. Como anunciado anteriormente, a Semana da Família inicia-se hoje e terá continuidade durante esta semana até ao próximo sábado, dia 16 de fevereiro. O Ministério da Família deseja lançar um desafio à Igreja que dediquem esta semana mais tempo à nossa família, procurando efetuar um jejum de televisão. Os irmãos também terão a oportunidade de participar destas reuniões na Igreja, este domingo às 19 horas e igualmente na quarta e sexta-feira pelas 20 horas. Para segunda, terça e quinta-feira serão disponibilizadas mensagens para realizarmos o culto familiar em nossos lares. Estas mensagens serão entregues à saída do culto. No final destas reuniões, no dia 16 de fevereiro, pelas 15h30, haverá um programa especial dedicado aos jovens, cujo tema é Queres ser feliz? Não namores. És feliz? Namora. Mais tarde, esta Semana da Família será encerrada com um jantar de famílias, também no dia 16 de fevereiro, às 19h30. Aqueles que desejam participar deverão entregar as suas inscrições aos irmãos Edgar e Natércia Ferreira. No caso de haver alguma dúvida, os irmãos poderão ainda consultar o programa da Semana da Família no cartaz que se encontra exposto na recepção ou então nas folhas que serão entregues no final do culto. Quanto às reuniões de clube, haverá reunião de tições este domingo à hora habitual às 10 horas e a direção pede que os tições possam trazer um sabonete cheiroso para a reunião. Voltamos a relembrar à Igreja e aos irmãos que temos as nossas habituais reuniões evangelísticas aos domingos, às 19 horas, cujo tema é o plano divino para a família. Possam convidar os vossos familiares e amigos para conhecer mais sobre este tema importante da Bíblia. Teremos também a nossa habitual reunião de oração, cujo tema também é famílias, culpa, perdão e reconciliação, às 20 horas. A ADRA solicita àqueles que tiverem livros antigos e que não queiram mais esses livros, que os possam doar para serem vendidos na Feira da Bagagem. Esta iniciativa faz parte de um projeto da ADRA para a angariação de fundos para os seus projetos assistenciais. Damos assim por finalizados os anúncios e desejamos a todos os irmãos um resto de um feliz sábado. Obrigada. Oremos. Grande e bondoso Senhor que estás nas alturas dos céus, aqui diante de Ti, Senhor, está o Teu povo, não só para Te adorar, mas também desejoso de receber as bênçãos espirituais que Tu ainda hoje tens para nos oferecer. Por isso, bondoso Senhor, nós queremos pedir-te que Tu nos possas ajudar a manter o coração receptivo a tudo aquilo que Tu nos queres oferecer e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa firmar na nossa mente e no nosso coração as verdades que Tu tens para nós. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que nos honram com a sua presença e também que nos estão a ver através da internet. E vamos iniciar o culto desta manhã com o hino que está fixado número 70.
por se ajoelharem para orarmos. Graças, Senhor, te damos porque a tumba está vazia. Porque, Senhor, tu ressuscitaste e como tu, Senhor, todos aqueles que te quiserem adorar na sua vida também não morrerão eternamente. Vem, Senhor, nos ajudar a nunca perdermos de vista o teu caminho. E vem, Senhor, ser connosco para que, apesar das tristezas deste mundo, nós possamos ter a alegria também na manhã da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento passar à parte dos dízimos e das ofertas. Vamos dar em primeiro lugar às crianças e depois aos adultos. Vamos orar. Querido bom e amado Pai, Senhor, quero-te agradecer por todas as bênçãos que Tu nos dás, por tudo o que Tu nos ofereces, por tudo o que Tu nos deparas. Senhor, ajuda para que nada nos falte. Vem ajudar-nos, guiar-nos e ajuda-nos para que também todas as ofertas sejam para que mais almas possam reconhecer que Tu realmente és o nosso grande e amado Salvador. Do que eu te peço em teu nome. Amém.
Bom dia, queridas crianças. Que bom estarmos na casa de Deus para recebermos as bênçãos desse sábado. Vocês querem saber como é que vai ser a volta de Jesus? Então prestem muita atenção, porque tudo que a Adélia contar aqui vai ser exatamente assim quando Jesus voltar, ok? Certa vez, Ellen White estava orando na sua casa e o Espírito de Deus veio sobre ela e ela teve uma visão. E a visão que ela teve era do futuro, de quando Jesus voltar a essa terra. E o Espírito de Deus levou-a para estar junto com um grupo. E esse grupo de pessoas eram aquelas pessoas que estavam à espera de Jesus. E sabe que os olhos deles se voltaram para o Oriente e viram uma pequena nuvem escura. E a nuvem escura era do tamanho mais ou menos da mão de um homem, da metade da mão de um homem. Querem fazer assim? A nuvem que Jesus virá vai ter mais ou menos esse tamanho. Quando ela estiver lá no alto, parece que ela vai ser pequenininha e escura. Mas depois, Ellen White viu que quanto mais ela se aproximava da terra, mais brilhante ela ficava. A parte de baixo da nuvem parecia fogo. E em cima, o brilho de uma ponta a outra tinha um lindo arco-íris. À volta da nuvem, 10 milhares de anjos. É muito anjo, não é? Então, Deus, Jesus, virá com todos esses anjos para vir buscar os seus filhos. Sentado no meio da nuvem estava o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, o nosso querido Salvador. Então, na mão direita, Jesus trazia uma foice. A foice era afiada e pontiaguda. E sabe o que ela significa? Significa que chegou o momento da colheita. Chegou o momento de Jesus separar as pessoas boas das pessoas más. E na outra mão, Ellen White viu que Jesus trazia uma trombeta de prata muito brilhante. E sabem, aquela nuvem se aproximava daquele povo. E Jesus olha para as pessoas, para os seus filhos. E o olhar de Jesus penetra o coração de cada um. Algumas pessoas com aquele olhar se sentem atemorizadas, aterradas de medo. E o seu semblante fica negro de tanto terror. Outras pessoas, outro grupo, se pergunta: Senhor, será que nós vamos conseguir resistir a essa glória? Será que o nosso coração está limpo de todo o pecado? Será que nós vamos contigo para o céu? Então Jesus olha para essas pessoas e diz: aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro serão capazes de estarem em pé. A minha graça vos basta. E esse grupo, então, o olhar deles fica alegre, o semblante deles se regozija. E os anjos de Deus começam a cantar. Agora, o olhar de Jesus se volta para um outro lugar. Sabe qual é? E para mim, este é o momento mais lindo da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus vai olhar para os sepulcros e ele vai levantar as suas mãos para o céu e o seu olhar e vai falar: despertai, despertai, vós que estáis dormindo no pó, levantai-vos. E sabe o que aconteceu? Houve um grande terremoto e as sepulturas se abriram e aqueles mortos, aquelas pessoas que morreram amando a Jesus como seu Salvador, vão ressuscitar transformados. Sabem, Adélia tem 2 irmãos que faleceram. A família da Adélia espera muito esse dia chegar. Muito. Porque vai acontecer exatamente assim. Os mortos vão ressuscitar. E vão ressuscitar transformados. E sabem, os vivos que estiverem vivos e tiverem amado a Jesus de todo o coração também vão ser transformados num piscar de olhos. E todos nós vamos ser levados até a nuvem aonde Jesus está, com os seus anjos. E sabem o que Ellen White diz? Que nós vamos viajar durante 7 dias, até chegarmos às portas da Nova Jerusalém.
E a visão dela continua. Ela vai descrever como é que é para dentro dessas portas da Nova Jerusalém. Mas eu não vou contar hoje para vocês. Isso vai ficar para outro dia, ok? Então eu gostaria de fazer uma coisa muito importante agora. Vamos fechar os nossos olhinhos e falarmos com Deus? Vamos? Querido Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti os nossos filhos. Que eles possam receber de Ti, Pai, as bênçãos deste sábado. Que eles também possam sentir no seu coração a presença do Teu Santo Espírito. E que nesse momento eles sintam que estão na Tua presença. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Por endireitar a estante, gostaria só de dizer à Igreja que o Departamento de Famílias convidou a família Romba para virem louvar a Deus. E é isso que nós vamos tentar fazer. Gostaria que cada um de vós pudesse pensar na letra desta música. Ela já é conhecida, mas penso que é uma letra uma música com uma letra muito forte. Corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória desta terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz.
comigo, pode cair o mundo. Estou em paz na batalha contra o mal. Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, é o nosso Salvador. A glória desta terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Amém. Mais uma vez gostaria de saudar a família de Deus aqui reunida. Nós somos, nesta altura, uma família de cerca de 16 para 17 milhões de pessoas que ao redor do mundo, durante estas 24 horas do sábado do Senhor, se reúnem para o adorar. E aqui está uma parte do seu povo, uma parte desta grande família que o Senhor tem sobre a terra. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, que o Senhor possa saudar-vos com a sua paz. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet e que, por razões justificáveis, não podem estar neste momento conosco, mas o fazem à distância, podendo aprender da palavra do Senhor aquilo que ela tem para nós neste momento. Meus queridos amigos, nós estamos nesta semana tendo tempo para refletir sobre a importância da existência da família. Deus nos convida a uma reflexão que tem, portanto, que ver com a compreensão do seu plano para a família, o plano divino para a família. A mensagem que nós hoje vamos ter a oportunidade de começar faz parte de 3 etapas. Hoje nós veremos apenas uma delas. Amanhã, portanto, no domingo, na programação evangelística da nossa igreja, nós teremos a oportunidade de ver a segunda parte, que tem a ver com o plano de Deus para a família, o plano divino para a família. E na quarta-feira, a terceira parte, em que nós vamos abordar um assunto sensível e de grande importância, que tem a ver com a família, os ressentimentos, o perdão e a reconciliação. O assunto com o qual nós hoje vamos ter a oportunidade de começar tem a ver com a questão dos pecados geracionais. E o que é o pecado geracional? O pecado geracional é um conceito que está na Bíblia, entretanto não é referido exatamente por esta expressão que vos apresento. Contudo, ele tem a ver com um conjunto de práticas que se instalaram numa família e que vêm transitando de geração em geração. Por vezes, os pecados geracionais são vistos por alguns com alguma ligeireza, como se fizessem parte, enfim, da cultura familiar de um determinado agrupamento de pessoas. Alguns, por vezes, de uma maneira fatalista, olham para os pecados geracionais e atribuem-nos simplesmente à causa da hereditariedade. Na verdade, o pecado geracional ou os pecados geracionais
são, na realidade, tudo aquilo que se encrostou, que passou a fazer parte da história de uma determinada família e que, ao longo do tempo, vai passando de uma geração para outra, causando sofrimento e causando, acima de tudo, comprometimento no crescimento espiritual desta mesma família. Caracteriza-se ainda o pecado geracional pela prática ou comportamentos que tendem a ser recapitulados de uma geração para outra, como já dissemos, comprometendo a felicidade, a realização e, acima de tudo, o crescimento espiritual de pais, filhos e todos os elementos daquele agregado aquele agregado familiar. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a vossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29 e nos versos 11 a 13. Nós vamos encontrar aqui a mensagem com a qual, o enfoque principal com o qual nós devemos ficar ao final desta meditação. Gostaria, portanto, meus irmãos, que nós tivéssemos, neste momento, antes de falarmos sobre alguma coisa tão dura, como é, efetivamente, a condição dos pecados geracionais, que nós possamos, acima de tudo, partir para esta abordagem com a noção de que temos um Deus misericordioso, que é capaz de reverter quaisquer dificuldades. Jeremias, capítulo 19, e nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. Jeremias, capítulo 29, não capítulo 19, capítulo 29, do verso 11 ao verso 13. A palavra do Senhor assim nos declara. Jeremias, capítulo 29, de 11 em diante. Diz o profeta, referindo com precisão as palavras de Deus, o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa que Deus nos faz é que quando nós o buscarmos, Ele será achado. Quando nós o procurarmos, Ele será encontrado. Quando nós o fizermos de todo o nosso coração. Alguns irmãos neste momento devem estar a perguntar-se, mas pastor, efetivamente, o que é que são os pecados geracionais? Talvez poucas pessoas neste momento tenham ouvido falar sobre esta expressão. Talvez nós tenhamos uma noção do que efetivamente sejam os pecados geracionais, mas não temos talvez neste momento exemplos. Na Bíblia encontramos frequentemente Deus advertindo o seu povo em relação a este tipo de problemas. Nós poderíamos dar alguns exemplos de pecados geracionais. Por exemplo, a violência física e psicológica. Sabem, meus queridos irmãos e amigos, existem pais, existem pessoas que, por vezes, por circunstâncias da vida, acabam por se tornar pessoas violentas e trazem para dentro do seu lar, magoando aqueles que mais deveriam amar, com violência física e psicológica, marcando-os para toda a sua vida, comprometendo a sua estabilidade emocional e, sobretudo, a sua capacidade de crescerem em harmonia para com Deus. A imoralidade sexual e os comportamentos de perversão são outro tipo de pecados geracionais que muitas vezes maculam não só uma geração, mas se perpetuam através da recapitulação destes mesmos comportamentos, geração após geração. O espírito irreconciliável muitas vezes é uma característica que vai se instalando em uma determinada família. As pessoas não se dão, as pessoas não conseguem encontrar paz, não conseguem se reconciliar, nem ter espírito de reconciliação. Sentimentos de culpa e de ódio são também pecados geracionais. Abandono e falta de amor são, por vezes, lamentáveis circunstâncias que marcam famílias ao longo de várias gerações. A humilhação e o desprezo.
Quem sabe alguns de nós que aqui estamos já nos conseguimos rever em uma ou algumas destas circunstâncias. A inveja, o ciúme, a rivalidade muitas vezes destroem famílias, tirando-lhes a paz. Comportamentos viciosos, dependências e compulsões. Podem ser elas dependências relacionadas com substâncias entorpecentes, álcool, tabaco, drogas. Podem ser inclusive comportamentos de adição, onde as pessoas têm, diríamos assim, uma compulsão por aquele tipo de comportamentos e não se conseguem libertar deles, nem os seus descendentes, nem os seus ascendentes. Cedência espiritual ao inimigo, através de práticas de ocultismo ou de mediunidade. São muitas vezes pecados que se passam de geração em geração, turbando e impedindo que o Espírito de Deus possa levar estas pessoas ao crescimento que o Senhor espera delas. Desvios de caráter, tais como desonestidade, roubo, desrespeito à autoridade, desrespeito inclusive pela autoridade do próprio Deus. Irreligiosidade e falta de fé. Murmuração e falta de humildade. Maledicência. Comportamentos mórbidos de autodestruição, muitas vezes caracterizados por falta de amor próprio. Tudo isto, meus irmãos, são características ou comportamentos que podem ser categorizados, como pecados geracionais. O orgulho, a arrogância, a prepotência, muitas vezes são percebidos geração após geração na história de famílias. A preguiça, a falta de espírito empreendedor ou de laborosidade, o consumismo desenfreado e a desorganização financeira. E, na outra ponta, a ganância e a mesquinhez. Meus queridos amigos, a lista poderia não ter fim, poderíamos passar aqui muito tempo, lembrando de circunstâncias que poderiam ser vistas por nós como pecados geracionais. E como os irmãos podem ver, muitas destas práticas, muitos destes comportamentos instalam-se em determinadas famílias. Quem sabe, instalaram-se alguns deles na minha própria família, impedindo que eu, os meus filhos, os meus descendentes possam crescer espiritualmente ao nível que Deus espera deles. E agora os irmãos dizem, pastor, mas há solução para isto? Muitas vezes as pessoas se desculpam dizendo, bom, o meu pai já era assim, o meu avô já se comportava desta forma. E nós colocamos na hereditariedade a responsabilidade destes comportamentos, destas formas de ser, de estar, que nos impedem de termos uma atitude que Jesus Cristo certamente não está disponível para tolerar na vida daqueles que querem ir viver para o céu. Sabem, meus irmãos, muitas vezes os pecados geracionais não só contaminam a saúde e a paz da nossa família, como muitas vezes trazem também problemas para o redor para aqueles que convivem com a nossa própria família, num âmbito mais restrito ou num âmbito mais alargado. Acabamos por contaminar a sociedade na qual estamos inseridos com os pecados geracionais que muitas vezes estão presentes na nossa própria família. Deixem-me recapitular convosco. O exemplo de uma família que é o típico, que é o claro exemplo de uma família onde os pecados geracionais estiveram a ponto de pôr quase tudo a perder na história desta família. Deixem-me recordar convosco a história da família de Jacó. E para nós podermos ter uma noção de onde tudo isto aconteceu, gostaria de vos convidar a abrir a vossa Bíblia no capítulo 32 do livro de Gênesis. Nós não vamos ler este texto especificamente neste momento, mas gostaria que o marcassem na vossa Bíblia, para que hoje à tarde, no momento de tranquilidade, nós pudéssemos recapitular rapidamente a vida do patriarca Jacó, de forma a podermos entender um pouco a respeito de como esta família estava numa situação difícil, de como a história desta família poderia efetivamente tê-los levado à desgraça espiritual.
Sabem, meus queridos amigos, a vida da família de Jacó estava mergulhada em uma série de pecados que se repetiam geração após geração. A Bíblia diz-nos de que Jacó nasceu numa família onde havia um problema grave. Havia uma tendência muito grande para que os pais tivessem preferências manifestas por filhos distintos. Jacó era amado pela sua esposa, aliás, pela sua mãe. Era manifestamente preferido por Rebeca, enquanto que Isaac tinha uma predileção especial pelo seu filho mais velho, Esaú. E sabem, desde muito cedo, Jacó aprendeu a dançar de acordo com a música. Por isso ele se tornou um homem astuto. Ele usava da sua inteligência para manipular sentimentos, para fazer com que as pessoas lhe fossem benevolentes e benéficas às suas necessidades. Na realidade, Jacó aprendeu a usar a astúcia como meio de alcançar os benefícios pessoais que ele desejava. E nós vemos que ele muito bem se tornou um mestre no uso da astúcia, porque astuciosamente roubou ao seu irmão a primogenitura, primeira e segunda vez. E nós sabemos os resultados que isto teve. Jacó foi obrigado a fugir do lar paternal e teve que ir se refugiar na casa do seu tio Labão. Mas é interessante que Labão também era um homem extremamente astuto e sempre lidou com grande inteligência, não uma boa inteligência, mas de forma prejudicial. Labão prejudicou o seu sobrinho e Jacó encontrou um mestre mais hábil na arte da astúcia. Foi defraudado pelo seu tio nos vários contratos de trabalho que fez com ele, foi defraudado nos acordos familiares que fez com ele, a ponto de ter que ter trabalhado 14 anos pela mulher que ele amava, quando originalmente ele esperava apenas trabalhar 7 anos, desculpem. Sabem, meus irmãos, quando Leia se casou com Jacó, ela amava aquele homem. Ela desejava ser por ele amado, mas Jacó não pôde amá-la por uma razão muito simples. Cada vez que ele olhava para ela, via materializada naquela mulher o defraudamento do qual ele tinha sido alvo. Ele não poderia amar a sua esposa. É por isso que quando ele se casa finalmente com Raquel, estas duas irmãs, esposas do mesmo marido, vão viver uma experiência de rivalidade atroz entre elas. E mais do que isso, esta rivalidade vai ser transmitida aos seus filhos. E os irmãos conhecem a história. Lamentavelmente, aquelas mulheres vão lutar pelo amor e pelo afeto do seu marido, tentando cada uma delas usar as suas armas mais eficientes. Leia a sua fecundidade. Raquel tenta usar o amor e manipular emocionalmente o seu marido. Leia, a certa altura, percebe que estava a ganhar pontos diante de Jacó com a quantidade de filhos que ela estava a ter. E como se não bastasse, ela agora vai começar a colocar nessa história mais uma terceira mulher, que é a sua serva, para que esta também lhe dê filhos, que possam então granjear de alguma forma o respeito e a atenção de Jacó. E agora, meus irmãos, pensem, de repente já não eram mais 2 mulheres, mas sim 4 mulheres no meio desta situação. E o pobre do Jacó, que amava a paz, tinha ali aquele conflito que se instalara dentro da sua própria casa. As mães manipulavam os seus filhos, inculcando neles os mesmos ressentimentos que elas tinham umas em relação às outras, fazendo com que estas crianças, em tenra idade, fossem contaminadas com circunstâncias que elas não entendiam, mas que lhes fossem gravadas indelevelmente no coração, ressentimentos que haveriam de, com o passar dos anos, tornar-se irreconciliáveis, incontornáveis, ódios viscerais. Sabem, meus irmãos, porquê que quando nós olhamos, por vezes, para determinados povos na história e no cenário mundial, não somos capazes de entender porquê que aqueles ódios estão tão enraizados? Sabem porquê? É porque estes ódios foram semeados, foram plantados ainda na vida destas crianças muito cedo.
E como as crianças não têm, na sua primeira fase da vida, capacidade de avaliar efetivamente a intensidade dos sentimentos dos adultos, tudo aquilo que um adulto lhes diz, tudo aquilo que alguém de maior responsabilidade lhes afirma, elas assumem como uma verdade inquestionável. E vão crescendo o resto da sua vida com ódios, com ressentimentos, com sentimentos de amargura que muitas vezes são difíceis de serem expurgados, de serem retirados. E é por isso, meus irmãos, que a família de Jacó estava contaminada, estava estruturalmente baseada no ódio. Além do mais, havia ainda o próprio hábito de usar da mentira para alcançar objetivos, alcançar propósitos. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, e gostaria de vos convidar a abrirem o Evangelho de São Mateus, onde encontramos ali as sábias palavras do nosso Mestre. São Mateus capítulo 5, verso 37, é onde Jesus nos adverte a respeito da forma como devem ser as nossas declarações. São Mateus capítulo 5, o verso 37 diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Meus irmãos, muitas vezes nós usamos de mentira, usamos de falsas ou de meias verdades para dizermos coisas que nem sempre são efetivamente verdadeiras, ou de atingir objetivos que por vezes queremos. Na família de Jacó, esta era uma prática recorrente. A Bíblia diz-nos ainda uma outra coisa muito interessante, e gostaria de convidá-los a irmos à carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, o verso 12. Tiago, capítulo 5, o verso 12, ele diz o seguinte, ele de alguma forma recapitula isto mesmo que Jesus disse. Tiago, capítulo 5, verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Labão, como já dissemos, havia muitas vezes defraudado o seu sobrinho. Muitas vezes havia tentado enganá-lo em proveito próprio. Havia ainda uma outra circunstância na vida da família de Jacó. E quero vos levar agora a refletirmos um pouquinho sobre aquele episódio em que Diná, a única filha de Jacó, visita as festas da cidade de Siquém. Ali estavam então em festa os habitantes de Siquém, os siquemitas. E a jovem Diná, provavelmente com 14, 15, 16 anos, não mais do que isso, diz-nos a Bíblia que vai ao encontro das jovens que estavam em festa. O filho do rei da cidade, que se chamava também Siquém, o jovem Siquém, apaixona-se por esta filha de Jacó e vai manter com ela relações sexuais, deflorando-a. Na medida em que a família de Jacó descobre que a sua filha não era mais virgem, acometidos de um grande ressentimento, de uma ira mal disfarçada, eles vão fazer um acordo astucioso com a família de Siquém. Quando os siquemitas se dispõem a casar o jovem herdeiro ao trono com a filha de Jacó, os irmãos de Diná astuciosamente estabelecem um plano maquiavélico para vingar a vergonha que sobre eles havia caído. Eles dizem que não poderão se casar com pessoas que não sejam como eles, circuncidados. O pai de Siquém, de forma benevolente, diz: muito bem, se esta é a condição, então não só a minha família como eu, como todos nós vamos nos circuncidar. Só que, os irmãos imaginem, homens adultos que se vão circuncidar, a inflamação que isto trouxe, quando lá por volta de alguns dias estavam todas as pessoas com dores por causa das inflamações decorrentes de uma circuncisão mal feita, Simeão e Levi vão até a cidade
e assassinam de forma cruel e traiçoeira todos os habitantes da cidade de Siquém. E aqueles que não foram mortos foram transformados em escravos. Todas as suas riquezas foram roubadas. E quando Jacó toma conhecimento disto, ele fica de cabelos em pé. Ele diz: nós somos muito poucos para lutar contra a ira, contra a vingança que os outros povos ao redor possam ter em relação a nós. Simeão e Levi eram homens que eram capazes de forma fria e calculista, tramar a morte daqueles com quem eles pretendiam fazer negócios. E, meus queridos amigos, imaginem agora, quando nós olhamos para esta família, a família que um dia Deus tinha chamado para ser o povo de Deus, que Deus tinha convidado para serem aqueles que haveriam de ser a nação da promessa. Nós podemos ver, nos bastidores da história, podemos ver Satanás deliciado com o mal que ele havia feito a esta família. Ele poderia ser visto, meus queridos irmãos, como alguém que estava a desfrutar a frustração do plano de Deus. O inimigo estava a ponto de destruir o plano que Deus tinha para salvar a humanidade, porque era daquela família que deveria vir efetivamente a salvação. Não só ao povo de Israel, mas acima de tudo, a cada um de nós. E agora, meus irmãos, imaginem a grande questão: como é que Deus vai fazer com que, de uma família desestruturada e disfuncional como era esta, efetivamente pudessem vir o Messias e pudessem vir todas as bênçãos que Deus tinha para a humanidade? Os irmãos são capazes de entender como é que o plano de Deus se manifestou? Os irmãos são capazes de ver como é que de uma família com pecados geracionais tão graves quanto estes, é que esta família não tinha apenas 1 ou 2 pecados geracionais, tinha muitos pecados geracionais. Como é que o Senhor efetivamente podia, desta família, fazer surgir algo que pudesse verdadeiramente ser uma bênção à humanidade? Como é que Deus podia cumprir a promessa outrora feita a Abraão: de ti farei uma grande nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por teu intermédio? Os irmãos podem entender? Podem imaginar como é que isto poderia acontecer? Sabe, meus irmãos e amigos, nós conseguimos olhar aqui e ver basicamente algumas características. É por isso que vos pedi no início para que abrissem a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 32. Em Gênesis capítulo 32 nós encontramos a experiência de Jacó junto ao vale do Jaboque. É ali que Jacó vai passar pela grande experiência da sua conversão, reconhecendo diante de Deus a sua pecaminosidade, reconhecendo que todos os seus estratagemas até então tinham sido fraudulentos e que não o levavam a lugar nenhum. Meus queridos amigos, é só mediante uma confissão sincera que nós podemos efetivamente ser transformados. Neste momento, meu querido irmão, meu amigo, se você, ao pensar na história da sua família, é capaz de ver alguns pecados geracionais que estão instalados na sua história, que se incrustaram nas gerações da sua família, acredite que o primeiro passo para se vencer esta circunstância é confessando a Deus verdadeiramente o seu pecado. Não é colocando diante de Deus os mas e os ses. É uma confissão sincera, aonde não há absolutamente desculpa. Não há nenhuma tentativa de colocar diante de Deus algum atenuante para a nossa culpa. É simplesmente reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da imensa graça de Deus. Mas sabem, meus irmãos, há ainda a necessidade de uma outra coisa. É necessário nós confessarmos a Deus o nosso pecado, mas é necessário que também não caiamos em desespero. Gostaria de vos convidar a abrir a vossa Bíblia em Romanos capítulo 12, o verso 21. Romanos capítulo 12, verso 21. Mostra-nos que, mesmo que o nosso pecado seja grande, nós não precisamos cair em desespero, porque há um Deus, não só nos perdoa, mas acima de tudo tem um propósito para a nossa existência. Em Romanos capítulo 12, o verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muitos pais
em desespero, compreendendo que as consequências dos seus erros contaminaram a vida dos seus filhos, muitas vezes em desespero se perguntam: será que há a possibilidade de que os meus filhos me perdoem? Será que há a possibilidade de que as consequências dos meus erros possam de alguma forma ser revertidas ainda na vida dos meus filhos? Sabem, meus queridos amigos, uma coisa é verdade: o mal não vai vencer para sempre. A força mais poderosa do universo é o bem. E Deus assim nos garante que o mal não prevalecerá. E nós não nos devemos deixar vencer pelo mal. A Bíblia ainda continua-nos a dizer que há ainda uma outra solução. E esta encontra-se em Tiago. Voltando novamente ao livro de Tiago, o capítulo 4, dos versos 6 em diante, mostra-nos a necessidade de nós nos submetermos completamente a Deus. Tiago capítulo 4, verso 6 a 10 diz assim: antes, dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus queridos amigos, quando neste momento nós pensamos a respeito dos pecados que talvez tenham comprometido não só a nossa própria vida espiritual, mas a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que conosco vivem, meus queridos amigos, o desespero pode se instalar no nosso coração, mas eu gostaria que tivessem bem claro que se nós nos submetermos com humildade ao Senhor, se nós nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exaltará. Sabem, muitas vezes nós passamos anos da nossa vida lutando, tentando provar a Deus que nós não somos verdadeiramente culpados das nossas culpas, quando na verdade a solução para o nosso problema espiritual estava tão perto. Bastaria tão simplesmente nós com humildade cairmos diante de Deus e Deus nos restauraria, Deus nos salvaria, Deus nos ajudaria a vencermos todos os problemas da nossa existência. Já pensaram, meus queridos amigos, quantas vezes nós estamos a viver problemas na nossa própria vida que são resultado da nossa teimosia, de não reconhecermos que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida? Quantas vezes nós estamos a tentar orgulhosamente mantermos a nossa postura, quando na verdade bastava tão simplesmente que confessássemos a Deus o nosso pecado, e Ele nos haveria de ajudar, Ele nos haveria de mudar a nossa sorte. Quantas vezes nós passamos pelos mesmos problemas e Deus está como um bondoso professor a permitir que nós aprendamos a lição que ainda não tivemos a oportunidade de aprender, e por isso continuamos então a ter então a oportunidade de recapitular a mesma lição não aprendida. Eu gostaria, meus queridos irmãos, para concluir, mostrar-vos um pequeno testemunho. Esta é uma história real que aconteceu há alguns anos atrás numa cidade onde eu tive a oportunidade de passar. No Brasil, em anos em que comportei, passei por uma cidadezinha chamada Campo Mourão. Fica no norte do estado do Paraná. Aqueles que conhecem um pouquinho da geografia do Brasil sabem que esta região é uma região onde existe muita riqueza por conta da plantação do feijão de soja. A história que nós vamos ver a seguir, que nós vamos ver projetada dentro de instantes, é uma história real de alguém que estava a viver, ou de um casal que estava a viver, uma tragédia familiar que provavelmente iria ter um desfecho lastimável, mas que Deus, em sua grande misericórdia, conseguiu reverter de forma completa. Por favor, prestem atenção ao testemunho que vai ser mostrado. Sou com
uma oração. A casa ficou uns 2 meses vazia e a gente orando, pedindo a Deus que enviasse alguém que desse abertura para a gente falar do Evangelho, né, da palavra. Os vizinhos chegaram, mas não eram exatamente como os pedidos em oração. Olha, eu achei muito estranhos, muito fechados, arredios. Eu comecei a orar assim, personalizadamente por eles, quando eu comecei a escutar o conflito que eles viviam. E escutei ela falando que eu vou me matar. E ela falava, eu vou me matar, Vitor. É a solução. Eu resolvi jogar um folheto. Foi o caminho que Deus usou para que tudo começasse. Corri, peguei aquele folheto um dia sem estresse. Mas aí eu escrevi um bilhetinho assim, querida vizinha, porque eu não sabia o nome dela, eu tinha esquecido. Você tudo pode naquele que te fortalece. Com carinho, Lívia. E joguei ali por trás. Só que atrás do muro, o problema tinha nome e sobrenome: Mônica Moraes. 3 anos e meio eu tomava Gardenal. Eu fui procurar uma mãe santa. Eu sabia que era uma coisa forte, mas não sabia o que era de tão forte. Eu vivia trancada no quarto, na cama. Me fechava, ficava no quarto, na cama, morrendo de medo. Foi nesse turbilhão de problemas, emoções e medo que o bilhete chegou ao quintal de Mônica. Vitor, o marido, encontrou o folheto e não gostou da intromissão. O Vitor pegou e estava tentando me convencer, a me acalmar e tal. Aí ele foi ali fora, achou um folheto da igreja adventista. Ele falou, pronto, você tá vendo? Você falou alto, agora tem mais um vizinho metido se intrometendo na nossa vida. E eu não via como ajudá-la. Então a presença dela era uma presença assim, o jeito dela assustava. Mas eu recebia, olá, tudo bem? Que bom que você veio aqui. Aí ela falou assim, foi você que me mandou isso aqui? Ela falou assim, não é assim, é porque eu guardo o sábado. Começou a explicar e eu achei uma coisa tão diferente. Eu falei, nossa, mas o sábado, dia de ir no shopping, dia de passear, não é dia de guardar. Que guarda que é essa? Eu já tinha ido em todo tipo de quiromante, cartomante. Eu falei, bom, eu vou fazer um estudo bíblico, não custa. As orações também. Lívia não tirava os joelhos do chão. Nós somos tão falhos que a gente ora e confia em Deus. Porém, a gente é tão pequeno que a gente fica com medo. Deus coloca você no termo da tempestade, no pico da tempestade, para provar para você que a oração é que vai fazer o efeito. Quando a gente ora, Deus te dá segurança. O resultado disso foi uma transformação completa, uma libertação. Lívia agora tem uma história para contar, uma nova vida que surgiu, bem ao lado de casa. E temos semanalmente o nosso encontro, não perdem os cultos da igreja, estão lutando para aprimorar cada dia a sua vida espiritual. A primeira vez já foi muito legal, ela já veio receber a gente na porta, conversar. A segunda vez também foi muito bom, mas daí eu já não queria mais sair da igreja. Eu falei, é aqui que eu quero ficar, não sei como que esse pessoal é tão animado, não sei como é que esse pessoal é tão feliz. Eu quero ter esse sossego, quero ter certeza, essa certeza que eles têm de que tem alguma coisa esperando por eles. O inimigo, ele faz você pecar e ele te cobra. E a única pessoa que não faz você pecar e te perdoa é nosso Deus. Sempre eu oro, sempre eu medito. Se eu estiver acordado, pode saber que se eu estiver quieto, eu estou meditando, estou conversando, estou pedindo alguma coisa ou agradecendo. A primeira oração da minha esposa foi muito forte. Eu chorei bastante. Eu acredito piamente que Deus, durante 37 anos, ficou brigando com o diabo. A filha é minha, não é sua. O Senhor venceu, nos amou muito e deu seu filho para resgatar tudo isso. Tem hora que eu nem acredito. Só uma atitude, né? É como se a pessoa não pudesse enxergar. E você faz com que ela possa enxergar. É uma transformação, mexe de fato. É um sonho, parece um sonho, entende? A transformação continua na vida dessas duas famílias, unidas pela oração. Dessa experiência puderam tirar lições para a vida de todos. Que não pode desistir, o inimigo ele é tão terrível porque ele sabe que a oração tem poder, ela pode em seus efeitos e às vezes ele faz a gente ficar um pouco estático para orar.
cristão morno não existe. Só o fato de você ajoelhar e dirigir a sua mente a Deus, o inimigo ele já não tem mais poder. Eu não tenho dúvida disso. A oração intercessória é como um abraço de um amigo, um conselho de um pai. Eu achei muito bonito a profissão do pastor, pois ele mostrou o caminho para nós, através do estudo. Então eu pensei, puxa, que legal seria se eu mostrasse caminho para outras pessoas também. Decidi que quando eu crescer, eu quero ser pastor. A nossa oração intercessória faz parte do poder. Deus não nos deixou a lutar contra o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem as nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Amém? Deus tem poder para fazer qualquer pessoa ser vencedor sobre tendências herdadas ou cultivadas. Porque podemos tudo aquilo naquele que nos fortalece. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a sua igreja, que o Senhor fortaleça as famílias da sua igreja. Amém. Senhor.
Grande e querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque não importa qual seja o histórico da nossa família, não importa quais sejam as circunstâncias da nossa própria história, Tu, Senhor, nos tens em Tuas mãos. E sob o Teu cuidado, cada um de nós pode ter uma existência gloriosa que honra e dignifica o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu estendes diante de nós a oportunidade de sermos transformados pelo Teu poder. Obrigado porque Tu nos prometes que, a despeito das nossas tendências herdadas ou adquiridas, ainda assim, Senhor, Tu nos podes transformar com a onipotência divina. Agradecemos-te, Senhor, por isso. E nós desejamos, bom Pai, cada um de nós, nas nossas próprias necessidades, lançar mão desta providência que tens para nós. Venha abençoar-nos. Venha, Senhor, fortalecer-nos. Venha dar à nossa existência, Senhor, significado pleno. É o que te pedimos. Humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.